Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da loja com vocês. Vocês sempre estão me perguntando em questão da loja, por que que eu não mostro mais nada da loja. Então hoje eu resolvi vir falar um pouquinho aqui com vocês em questão disso. Tem muita gente nova aqui no canal também que não sabe que eu tenho uma loja, então hoje vocês vão entender um pouquinho melhor e vai ter novidades por aí. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Então vamos começar, meninas. Eu vou falar um pouquinho de mim em questão disso e explicar para vocês como tudo começou. Eu sempre fui uma criança muito assim, que gostou de independência financeira. É claro que eu era sustentada por os meus pais, óbvio. Porém, eu gostava de ter o meu próprio dinheirinho para fazer as coisas que eu queria, para comprar as coisas que eu gostava. Então, desde muito nova, muito pequena, meu pai criou, assim, me criou muito nesse foco, entendeu? Quando eu tinha 2 anos, eu sempre fui uma criança muito acelerada, muito adiantada. Eu comecei a andar com 8 meses, falar com 8 meses. Então, quando eu tinha 2 anos, eu já era bem desenrolada. E eu ia muito para as feiras. Eu nasci nas feiras, que meu pai e minha mãe faziam feira de cidade em cidade. Eles tinham um banco de roupa naquele tempo e eu ia junto com eles. Então, era minha praia mesmo. Eu gostava muito de viver dentro das feiras e vendendo e negociando esse tipo de coisa. Então, meu pai colocou um banquinho pequenininho, as malas que ele levava à mercadoria naquele tempo. Ele colocou só peças pequenininhas, de 50 centavos, R$ 1, que era, na época era tudo diferente, era tudo mais barato. Então, ele pegava as peças baratinhas e colocava para mim em um banquinho. Ele fez isso uma vez e dessa uma vez que ele fez, eu consegui vender tudo, porque assim, como eu era muito pequena, chamava a atenção das pessoas que ia passando e eu ficava gritando, chamando o povo para comprar. Então, da primeira vez eu já comecei, eu vendi, peguei uma parte do dinheiro, dei a ele, disse que era para ele trazer mais mercadoria nova e fiquei com outra parte do dinheiro. E assim foi como começou essa paixão minha por vender, por negócio, por empreender, por trabalhar mesmo com a área de vendas. Anos se passaram e eu sempre queria estar fazendo alguma coisa, mesmo que não seja vendendo roupa, mas eu já tive um salãozinho, que eu montei um salãozinho de beleza em casa, eu fiz um curso, tá? Então eu fiz um curso básico e montei o meu salão, eu fazia unha, arrumava cabelo, as coisas básicas assim eu sempre fazia. Eu também já vendi bala, pipoca, salgadinho, essas coisas que o pessoal vende nas escolas. Aí eu tinha, manhã tinha lanchonete e eu tinha minha maletinha lá, que era que eu colocava todas essas besteirinhas que eu vendia, e eu vendia na feira. Eu também já tive um banco também, na época que eu vendia as balas, eu também coloquei um banquinho para vender brinquedo. Tudo eu inventava para vender. Eu não conseguia ficar parada sem ter nada para mim estar vendendo e estar tendo meu próprio dinheiro. Então, quando a gente veio aqui para Santa Cruz, isso foi na época da minha infância, que a gente vivia lá na Paraíba. Quando a gente veio aqui para Santa Cruz, há 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar fora. Eu nunca tinha trabalhado para ninguém. Então, eu comecei a trabalhar fora. Primeiro, comecei como babá. E depois, eu passei só 4 meses como babá. Eu cuidava do meu sobrinho, mas não estava dando certo. Aí, eu saí e fui procurar outra coisa. Então, eu consegui um emprego na feira, no Moda Center, e era numa loja. Aí foi que a minha paixão, assim, por essas coisas floresceu mais ainda. Então foi ali que eu vi que, assim, se eu já tinha o sonho de ter meu próprio negócio, principalmente de trabalhar com roupa, com a loja, aí foi que aquele negócio bateu forte dentro de mim, sabe? Então, quando foi eu não me lembro o ano exato que eu comecei a trabalhar, mas foi exatamente no ano que eu vim morar aqui. Eu acho que foi 2011. Eu comecei a trabalhar nessa loja e eu comecei a me planejar para abrir a minha própria loja, porque o bairro que a gente morava era um bairro muito bom de negócio, era muito próximo do centro. Então ia ser muito bom se eu conseguisse abrir minha loja lá. Só que isso era um plano assim meio difícil para mim conseguir. Eu não tinha base nenhuma, eu não sabia quanto gastava para montar uma loja, como era que fazia para começar tudo.
Então, eu passei 2 anos trabalhando nessa loja. E quando eu completei 2 anos exato, a loja fechou por conta que eu acho que não estava rendendo mais como era para ser, não estava dando certo para a pessoa que era dona da loja. Então, ela resolveu fechar a loja. E quando ela fechou, eu tinha 2 anos de serviço lá. Eu era muito nova, eu não tinha idade para trabalhar de ser fichada. Eu tinha 14 anos na época, quando eu entrei lá. E fiquei até, eu acho, eu entrei com 14, saí com 15, 16. Com 16, que eu já tava namorando com o Natan. Então, eu passei 2 anos trabalhando, entrei com 14, saí com 16. E como era uma idade muito pouca, né, eu não podia ser fichada. Então, mesmo assim, ela me deu o tempo de serviço. Só que o tempo de serviço que eu tinha lá era um valor e ela me deu a metade desse valor, entendeu? Porque como eu não era fichada, eu não tinha nem o que reclamar. Então, ela me deu metade desse valor, que foi 2.000 ou foi R$ 2.500. Então, na época, eu fiquei muito feliz com isso, apesar de estar perdendo o emprego, mas aqui é uma cidade que a gente não fica parado, a gente consegue outro emprego rapidinho. Então, eu peguei esse valor e comecei a me planejar e montei a minha primeira loja. Ainda. Então eu comecei a me planejar, mesmo eu não tendo conhecimento nenhum, eu não tinha base nenhuma do que fazer para começar. Mas eu fui me planejando e eu comecei a vender como sacoleira. Então eu vendia para as irmãs da igreja, para as meninas que eu conhecia, as minhas amigas. Aí eu tirava foto e postava nas redes sociais. E foi assim que eu comecei e fui fazendo o meu pezinho para poder começar a montar a minha loja. Então, eu vendia já bastante coisa e eu tive a ideia de montar a loja na garagem de casa. Se a claridade mudar aí, tá bom? É porque eu estou gravando com a luz do dia e hoje não tá um dia muito ensolarado. Então, se mudar aí, eu tô percebendo que tá mudando a luz, é por conta que o sol está com preguiça de trabalhar hoje, tá bom? Então, voltando aqui pro assunto, eu fui me programando para colocar a minha loja em casa, na garagem de casa. A gente não tinha carro, era garagem só, ficava desocupada juntando bagunça. Então eu disse, não, eu vou começar a organizar aqui as coisas para montar a minha loja. Quando foi mais ou menos assim, eu fazia 1 ano que eu estava trabalhando nessa loja do Moda Center. Aí eu comecei a me programar e fui organizando para ir comprando as coisas e botando na loja. Aí, quando foi depois, essa loja que eu trabalhava faliu, fechou e eu recebi o meu tempo de serviço. Com esse valor que eu recebi, eu montei a minha loja. Aí eu montei, comprei todas as coisas que precisava, os móveis, mercadoria e muitas das coisas que eu comprei eu ainda tenho aqui. Os móveis que eu comprei ainda tem todo montado aqui. Na verdade, eu comprei o material, meu irmão fez para mim. O caixa da loja foi meu irmão que fez. Os móveis que tem ali, os nichos também foi meu irmão que fez. Então, muita coisa que eu comprei naquela época. E quando eu vim abrir essa daqui, eu já tinha bastante coisa. Eu só fiz comprar outras coisas para complementar. Aí eu abri a loja. Foi no dia exato, eu não sei. Eu sei que foi há 7 anos atrás. Na época eu não marquei data. Eu não, na época até que eu sabia mais quando tinha sido a inauguração, né? Tava mais próximo. Mas hoje, 7 anos depois, eu não consegui me lembrar. Eu queria muito lembrar para dizer tudo para vocês certinho. Só que eu não lembro da data que foi a inauguração da loja lá. Mas eu fiz a inauguração, tudo bonitinho. O nome da loja era Cheque na Modas. Então, eu fiz a inauguração, tudo bonitinho, tudo legal. E passei um bom tempo com a loja aberta. Só que aí, quando meu pai faleceu, a gente ficou com muito medo de estar com a loja lá aberta, porque era só mulher em casa, a porta que ficava, a porta de acesso da casa toda era a vitrine. Então não tinha grade de proteção, não tinha nada que desse aquela segurança. O vidro era muito bom, porém não tinha nada que desse aquela segurança maior. Então a gente ficou com muito medo de ficar perigoso sendo só a gente em casa, porque mesmo que pai era doente, mas é uma presença de um homem em casa dava toda a diferença, dava mais aquela segurança, né? Então a gente ficou com medo de estar só a gente, as mulheres em casa sozinha. Aí eu
parei um pouco mais de ir trabalhando com isso e ficou só os móveis e eu deixei acabar todas as mercadorias. Quando foi depois, eu ainda voltei e fiquei vendendo como sacoleira, mesmo tendo a estrutura toda da loja, mas eu não tinha mais aquela coragem de botar a mercadoria na loja. Eu fiquei trabalhando só como sacoleira. Aí ficou assim até eu casar. Foi 2 anos eu trabalhando assim. Eu vendia, mas só o que o pessoal encomendava, ou eu comprava algumas coisas e postava foto, mas na loja mesmo, eu não colocava mais nada. Aí quando eu casei, eu me programei tudo antes. Todas as coisas que eu fiz aqui na época da reforma. Eu falei pra vocês que eu tava fazendo a loja, que eu ia fazer aqui na casa também. Então, eu me programei com tudo e fiz o espaçozinho da loja. Comprei porta de vidro, organizei tudo direitinho, como vocês já viram aqui. E quando foi no dia 1º de maio, eu casei no dia 1º de abril, aí passou abril, maio, eu abri a loja. Eu casei no dia 1º de abril, no dia 1º de maio eu abri a loja. Eu passei ainda esse período de um mês, mesmo que eu tava com tudo pronto aqui, toda a mercadoria, mas eu passei um mês ainda organizando e tentando encaixar datas para fazer a inauguração. Porém, não deu certo para mim fazer a inauguração do jeito que eu gostaria de fazer. Eu queria fazer uma coisa mais chamativa, mais atrativa. Era a primeira loja aqui do bairro, era não, é a única loja que tem aqui no bairro. Então eu queria fazer uma coisa que chamasse mais atenção, que as pessoas começassem a conhecer. Porém, na época não teve condição. Nem a inauguração aqui no espaço aqui, só a gente mesmo não teve. Só a gente de casa não teve como fazer, porque na época mãe e minha irmã viajaram, então o pessoal de casa, da família, viajou, só ficou eu e Natan. Então a inauguração da loja foi abrir as cortinas, que na época nem tinha cortina, já estava aberto. Então foi só vir aqui e dizer, hoje, a partir de hoje está aberto, pronto. E isso foi no dia 1º de maio de 2017. Eu tô olhando aqui do lado para mim não esquecer a data direitinho de dizer a vocês. Então foi a inauguração, porém não foi a inauguração, digamos que foi a abertura da loja só oficial, porque inauguração mesmo não teve. Então, dessa trajetória da abertura da loja aqui, que eu mudei de nome, porém eu não gostei do nome que eu coloquei nessa época. Eu coloquei esse nome provisório, só até eu encontrar alguma coisa que eu me identificasse mais. Então eu coloquei AIN Modas, porque o A de Alcinete e N de Natanael, né? Mas só que eu não me identifiquei com esse nome, porque aqui em Santa Cruz as pessoas usam muito esse tipo de logo na loja ou então nas mercadorias que vendem no Moda Center. Sempre usa essa inicial do casal. E eu não gostava dessa ideia. Então, eu queria fazer diferente, só que eu não tinha ideia do que botar. Eu não queria mais botar o nome da loja lá de baixo. Então, eu fiquei nesse impasse, né? Nessa indecisão que nome colocar, mas por enquanto ia ficar esse. Então, eu comecei aqui com a loja cheia, com muita mercadoria e tudo mais. Porém, eu não tive um controle com ela no começo. Tudo que vendia nela, eu acabava gastando. Por quê? Eu vendi fiado. As primeiras pessoas que foram chegando aqui, eu já fui vendendo fiado. E fiado não dá certo, de jeito nenhum. Só que, para mim ganhar a clientela, eu pegava e fazia isso, né? Eu vendia fiado. Lá embaixo eu também vendia fiado, mas eu não tinha problema nenhum com isso. Eu sempre vendi e sempre recebi. Só que às vezes quando o pessoal demorava a pagar, e como eu trabalhava fora, eu acabava cobrindo o negócio ali, né? Eu colocava mercadoria de volta na loja e quando as pessoas pagassem, mesmo que fosse atrasado, eu pegava o dinheiro para mim, porque aí eu já tinha feito a reposição de peças na loja, então não tinha problema nenhum. Só que aqui a minha única renda seria a loja. Então, quando eu comecei a vender e começou a ter um movimento, tudo que vendia eu acabava tirando, porque o pessoal pagava um hoje, outro amanhã, outro não sei quando, outro não sei quando. Aí, quando ia entrando, precisava de alguma coisa para casa, eu acabava gastando. E assim foi acabando dinheiro, foi acabando mercadoria e não tinha como mais colocar mercadoria aqui dentro. Então, ficou complicado. Aí, o que foi que aconteceu? Primeira vez que acabou tudo foi com poucos meses de abertura assim, da loja. Não tinha feito nem um ano ainda. Então, já acabou a loja, porque eu não tinha condições de repor de novo mercadoria.
E o movimento aqui era muito pouco mesmo, porque as pessoas não conheciam o bairro direito, não conheciam a rua. Então, quando eu dizia qual era o endereço e tudo mais, aqui tem um grupo do bairro. Então, quando eu dizia onde era, as pessoas nunca sabiam onde era e acabavam desistindo de vir comprar. Aí passou-se um tempo, eu disse, não, eu vou organizar, eu vou colocar mercadoria de novo. Combinei com o Natan e a gente colocou mercadoria de novo outra vez. Aí começou a dar certo as coisas, porém eu ainda estava vendendo fiado, porque as pessoas ainda não conheciam, por mais que eu explicasse, por mais que eu ensinasse, as pessoas ainda não conheciam, então foi a mesma coisa, o mesmo esquema. Isso já era a segunda vez que eu estava tentando, e eu estava tentando tudo errado de novo, fazendo as mesmas cagadas de sempre, e estava vendendo fiado, e tudo que entrava eu não colocava de volta. Então, mais uma vez, as coisas foram ficando complicadas. Aí, nesse meio tempo, Natan sofreu um acidente. Aí, pronto, acabou-se. Não tinha mais o que fazer. Eu estava trabalhando com os lanches, comecei a trabalhar com os lanches e acabou que Natan sofreu um acidente. Eu não tinha mais tempo para me dedicar à loja. Por quê? Os salgados davam o retorno mais rápido. Eu não tinha condições de fazer tudo, porque tomar conta de casa, tomar conta dos lanches, porque eu fazia os lanches, vendia sozinha, era tudo eu. Tomar conta da loja, da casa, marido, tudo assim, era igreja, porque na época a gente tava com muito compromisso na igreja. Então era muita coisa. Então a única coisa que eu vi assim para dizer, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui dá para esperar, é a loja. Então eu fechei a loja e virou aquela coisa, sabe? Eu não dava mais importância mais assim, eu não vinha mais nem aqui. Eu nem pisava aqui na loja. Só que a loja sempre foi um sonho muito, muito grande para mim. Eu sempre quis muito fazer as coisas tudo bonitinho, fazer ela andar e crescer e se tornar conhecida. E tava tudo dando errado, né? Não tava conseguindo manter, controlar as coisas e organizar as coisas como elas deveriam ser. Então, nessa época do acidente de Natan, eu desisti de tudo, assim, questão dela. E até parei para pensar que eu não voltaria mais, que eu não ia mais fazer nada. Eu pensei em vender as coisas, de dar fim às coisas. A minha cabeça se virou, sabe, completamente. Eu queria desistir completamente da loja, eu não queria mais nada.